Pronto. Começou, tá certo? Aí deixa eu dar uns 20 minutos mais ou menos, tá bom? Tá. Eu senti firmeza. Eu senti firmeza, meu rapaz. Tá. Vocês ficam aí falando, mas eu senti firmeza. Pois é. Vamos lá. Então, na aula passada, tá? Foi visto o seguinte. Vou apagar aqui direitinho, que eu não apaguei. Como eu disse, ó, a aula passada foi visto o seguinte. Silêncio, pessoal. Quando você tem uma curva em coordenadas polares entre dois ângulos, alfa e beta, tá? Ângulo alfa, ângulo beta, e uma curva em coordenadas polares, tá? Uma curva gama, tá? E aí você tem a curva gama, tá? Dada pela equação R igual a F de θ, tá certo? Com θ no intervalo alfa-beta, tá? E F de classe C1 nesse intervalo, F de classe C1 nesse intervalo. O comprimento da curva gama é a integral de alfa até beta da raiz quadrada de dr dθ ao quadrado mais R2 integral em θ. Isso foi o que foi visto na aula passada. Esse é o comprimento dessa curva usando a sua expressão em coordenadas polares. É claro que para eu chegar à demonstração que eu dei para esse fato, eu usei a fórmula do comprimento de grafo de uma função no sistema de coordenadas cartesiano. Mas, a partir daí, eu chego nessa fórmula, que é a fórmula do comprimento de uma curva em coordenadas polares. Diante disso, vamos, por exemplo, tá, vamos fazer uma aplicação dessa fórmula, que a primeira consiste no seguinte. Encontre o comprimento da curva, ó, qual o comprimento da curva gama descrita pela equação R igual a E elevado a θ, com θ variando no intervalo 0, 2π. Ou seja, ele quer o comprimento da espiral, que eu chamo de espiral, que é a espiral exponencial. Então, qual é o comprimento, tá, da espiral exponencial? Comprimento da curva gama descrita pela equação R igual a elevado a θ. Então é só você aplicar a fórmula. Porque ele está dizendo aonde o θ está variando. O θ está variando de 0 a 2π. Então nós temos o seguinte.
você aplicar a fórmula, você tem que o comprimento da curva gama é, por essa fórmula aqui, a integral de quanto a quanto? De 0 a 2π, de quê? Da raiz quadrada, tá? De r ao quadrado, mais o quê? dr dθ. A integral em θ, tá? Mas é dr dθ ao quadrado também, né? Opa! Esqueci. É, ao quadrado. 2 ao quadrado. Obrigado. Então é só você usar a fórmula. Tá certo? Isso aqui fica a integral de 0 a 2π. Olhe para cá. R ao quadrado. Né? Fica a raiz quadrada. E elevado a θ ao quadrado. Quanto é que dá isso? E elevado a... Muito bem. Mais. E quem é o dr dθ? E elevado a θ ao quadrado. E elevado a 2θ. Olha como é fácil. Tá? Bom, então isso aqui fica igual a quê? A integral de 0 a 2π. De quê? De raiz de 2 elevado a 2θ, dθ. E aí é fácil, porque isso fica a integral de 0 a 2π, de quê? Aqui fica a raiz de 2 vezes elevado a 2θ. Então fica a raiz de 2 vezes o quê? Elevado a θ. Tá? E, portanto, dá raiz de 2 elevado a θ de 0 a 2π. Então, isso aqui é o quê? É raiz quadrada de 2 vezes e elevado a 2π menos e elevado a 0. E elevado a 0 que é 1. Unidades de comprimento. Professor, raiz de e elevado a 2θ é elevado a θ? Não é? O que é elevado a 2θ? É elevado a θ ao quadrado. Ah, sim, sim. Elevado a 2θ é elevado a θ ao quadrado. Então, isso aí não é? Tá? Então tá aí essa fórmula. Olha, vamos ver essa fórmula. Vocês, só para verificação, porque vocês já sabem qual é o comprimento de uma circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, que é π vezes o diâmetro. Tá? Então vamos aplicar essa fórmula, mais como uma verificação, vamos aplicar esta fórmula na seguinte situação. Qual o comprimento, tá, da curva? Ó. Qual o comprimento da curva polar. E aí eu vou botar aspas, R igual a cosseno de θ, com θ pertencente ao intervalo. Bem, eu nem vou botar essa informação é tirada daqui. Você sabe que o domínio dessa função é os reais. Né? Θ real, domínio dessa que dá a definição da equação polar elevado a θ. E você sabe que curva é essa? Desculpa. Qual é a curva descrita por esta equação? Qual é a curva descrita por esta equação? Já foi visto aqui. Qual é? R igual a cosseno de θ. Isso é uma rosácea de uma folha, mais precisamente. Quem é isso aí? Quem é essa curva? Vocês já esqueceram? R igual. Se esqueceram é porque não estão... Limaçom? Eu acabei de dizer que é uma rosácea. Eu acabei de falar. É uma rosácea. É a rosácea de uma folha.
Ó, R igual a cosseno de θ já foi feito aqui, gente. Tive um trabalho danado para justificar que curva era essa. É a circunferência. Circunferência centrada aonde? Sobre o eixo, no ponto, sobre o eixo polar, distando, do semi-eixo polar, distando A sobre 2 do polo. Tem aqui. Aí você pega aqui o A. Aqui o A sobre 2 e aqui o A. Então você tem aqui π sobre 2, π. E quando o θ vai de 0 a π, que curva é essa descrita? Que curva é essa? É a circunferência. E para eu percorrer essa circunferência, basta que o θ varie de 0 a π. Que quando o θ varia de π a 2π, eu dou outra volta sobre essa mesma circunferência. Eu a percorro outra vez. Tá? Então, qual é a fórmula qual é a expressão que eu tenho que usar para encontrar o comprimento dessa curva? Hã? Como se eu não soubesse, tá? Como se eu não soubesse. Eu vou usar isso aqui, ó. É como eu disse, é só uma verificação. Como se eu não soubesse qual é o comprimento dessa curva, tá? Então, vamos lá, solução. Solução. Aqui também, né? Isso aqui é solução, certo? Solução. Então, solução. Tens, sendo gama a referida curva, sendo gama a referida curva, tens, quem é o comprimento de gama? É a integral, eu sei. É a integral de quem? De R2 mais dr dθ. Integral em θ. Ó. Integral, limites de integração, quais são? Zero. De 0 a quanto? Para eu percorrer essa curva completamente, para eu percorrer a curva completamente, 0 a π. Quando o θ varia de 0 a π, eu percorro essa curva completamente. Tá certo? E aí, então, vai ficar o quê? Continuando aqui, ó. Integral o quê? De 0 a π da raiz quadrada de R2, quanto é R2? Aqui é só uma observação, é que quando eu escrevo isso, é evidente, é com A positivo, tá? Porque as variações é menos A cosseno de θ, menos A cosseno de θ, mas uma coisa. Então, isso aqui dá o quê? Dá R2, quanto é que fica R2? A2 cosseno ao quadrado de θ, certo? Mais, quem é dr dθ? Quanto é dr dθ? Menos A seno de θ. Então vai ficar o quadrado de menos A seno de θ, que dá A2 quadrado do seno de θ, dθ. Ó, quanto é que dá isso? Integral de 0 a π, vai ficar a raiz quadrada, colocando o A2 em evidência, fica A2, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. O integral em θ. Então isso aqui fica a integral de 0 a π de A de θ. A é uma constante.
Então, isso aqui fica A θ de 0 a π. Isso aqui dá quanto? A vezes π, unidade de comprimento. Justamente, ó, o diâmetro vezes π. Tá certo? Como eu disse, foi só uma verificação. Eu executei o exercício como se eu já não soubesse desse resultado. É mais uma verificação. Dessa forma que funciona. Então tá aí, não esqueçam. Agora é para usar, tá? Aqui, ó. Então a fórmula é, tá? A fórmula é, olhando para cá, curva com θ variando de alfa a beta. Não esqueça, ó. Para todo θ, isso aqui é o raio, que é o f de θ, tá? R igual a f de θ. Então, θ variando de alfa a beta, o comprimento da curva é dado por esta forma. Bem, isso aí encerra, tá? Por hora. Encerra o que eu tenho de mostrar para vocês em coordenadas polares. Agora eu vou começar a introduzir para vocês, e o que vou fazer aqui nas próximas semanas é a introdução a um dos assuntos mais interessantes e eu diria importantes da matemática, que no sentido de que é a área do cálculo, a área originada a partir do cálculo, que tem, vamos dizer assim, mais aplicações, que são as equações diferenciais. Tá? Assunto com a qual vocês já travaram um primeiro contato introdutório quando aprenderam a resolver as integrais indefinidas. Tá? Então, o que é uma equação diferencial ordinária? Tá? As equações com as quais nós vamos trabalhar são as equações ditas ordinárias, e eu vou aqui justificar por que esse nome. Tá? Olha, primeiro lembrando o que é... Diga. A gente vai ver como calcular a área da lente, porque eu estava fazendo já foi visto, a aula passada. Tá? Como é que calcula a área de uma curva em coordenadas polares? É o assunto que precedeu o comprimento de curvas em coordenadas polares. Você não estudou agora, tem que estudar, tá? Então deixa eu apagar aqui esse assunto. Bem, como eu já falei antes para você, o que é uma equação? Uma equação é uma pergunta matemática, tá certo? Expressa não usando palavras, tá? O que você usa rotineiramente. Você usa símbolos matemáticos, né? Símbolos matemáticos pré-definidos. Ou seja, quando você vê uma expressão desse tipo, tá? Isso aqui você tem que encarar não como uma afirmação, e sim como uma pergunta, embora não apareça o ponto de interrogação, porque você não usa as expressões da língua portuguesa, né, para expressar. Antes, quando você não tinha os símbolos,
A equação era expressa assim, como uma pergunta. Qual é o número que subtraído 2 dá como resultado 7? Já pensou se eu não tivesse os símbolos? Toda equação eu escrevi dessa forma. Aí você ia escrever essa equação aqui, ó. Isso aqui é uma pergunta. Qual é o número cujo seu quadrado menos o seu quíntuplo somado com 6 dá 0? Você expressa dessa maneira. Da mesma forma. Pronto, tá ligado.